atenção. Em cada 4 versículos da Bíblia, um deles é profecia. Ou seja, é alguma coisa que vai se cumprir, já se cumpriu ou está se cumprindo. Vocês entenderam isso? Então diga comigo, 1/4 da Bíblia é profecia. Em cada 4 versículos fala de coisas que ainda vão acontecer, já aconteceram ou estão acontecendo. Dada a importância desse tema, ok? Pode baixar a mão. Preste atenção. A Bíblia Sagrada, ela está recheada de profecias. A Bíblia é um livro, diga, a Bíblia é um livro. Aliás, diga-se passagem, né? A Bíblia é o livro dos livros. A Bíblia é Deus falando. A Bíblia é Deus falando como homem. A Bíblia é Deus falando sobre o homem. A Bíblia é Deus falando acerca das coisas dos homens. A Bíblia é Deus falando sobre as coisas que envolvem o homem. Mas a Bíblia é sempre Deus falando. A Bíblia embaixo dos livros é o sustentáculo dos livros. No meio dos livros é o coração dos livros. E em cima dos livros é a coroa dos livros. Se destruíssem a Bíblia, lançassem ela fora, queimassem e destruíssem todos os exemplares da Bíblia, fechariam para sempre a porta do céu para a miserável posteridade de Adão. Mas diga, graças a Deus, a Bíblia é indestrutível. Na Idade Média houve a fogueira dos livros e a intenção naquela época era destruir a palavra de Deus. No tempo da Idade Média, quando a Igreja Católica cerceou a leitura bíblica, a Bíblia só podia ser escrita em latim e só quem dominava o idioma eram os clérigos. Então o povo já não conhecia as escrituras, as missas eram rezadas em latim. E aí o povo ficava sem entender, por isso adoravam a imagem, porque a única coisa que os aproximava do divino era aquelas pinturas feitas na parede ou dos afrescos. Então, a Bíblia foi traduzida por Lutero para o alemão, e isso custou a ele ser excomungado pelo Papa da época. Mas diga comigo, a Bíblia não pode ser destruída. Não há como fazê-lo. Por quê? Diga, pega a sua Bíblia agora. A Bíblia é indestrutível. Porque o que eu tenho nas mãos é apenas uma cópia, autenticada pelo Espírito Santo. Mas o original dessa palavra permanece no céu. Glória a Deus. O diabo pode destruir todas as cópias aqui, mas o original é intocável. Está escrito, irmãos, tua palavra permanece no céu. Glória a Deus. Vamos lá. 1/4 de toda a Bíblia é profecia. E profecia, ela tem uma peculiaridade. Qual? Nós falamos na aula passada, a linguagem da Bíblia, diga, a linguagem da Bíblia é uma linguagem profética. Então, nós temos um livro cuja linguagem ela é
falei aqui a semana passada, por exemplo, Adão é um tipo de Cristo. Como assim? Ele é um exemplo de Cristo. Mas exemplo em quê? Adão pecou. Não nisso. O tipo, ele só serve naquela característica que nós predeterminamos para a qual ele serve de exemplo. No caso, Adão, ele é um tipo de Cristo porque de Cristo, de Adão, descendem todos os homens segundo a carne. De Jesus descendem todos os homens segundo o Espírito. Entenderam isso? José do Egito, ele, na verdade José era de Israel, não era do Egito, ele estava morando só no Egito. Ele é um tipo de Cristo, por quê? Mas José casou, e Jesus não casou, mas não é nisso. Assim como José foi vendido pelos seus irmãos, também Jesus foi vendido pelos seus irmãos. Entenderam? Ok? Muito bem. Então, a gente tem esses paralelos. São tipos na Bíblia. Ok? E tem os símbolos. O que são os símbolos? O símbolo ele é pré-determinado. É dito o que ele significa antes, senão você não tem como saber. Um exemplo. O semeador saiu a semear. Uma parte da semente caiu na beira do caminho, outro nos pedregais, o outro entre os espinhos e o outro em boa terra. E aí Jesus explica, a semente é o Evangelho, os solos são os corações, ok? Ele explica o simbolismo, e é sempre assim, ok? Haviam 10 virgens, 5 eram loucas e 5 prudentes. As 5 que estão aqui são quais? Demorou, é? Vou tentar de novo, tem gente que é difícil de cair. Haviam 10 virgens. 5 eram loucas e 5 prudentes. As 5 que estão aqui são o quê? Aleluia, chegaram. Muito bem. Então, nós sabemos que essas 10 virgens, elas simbolizam o quê? A igreja, não é verdade? Muito bem. Agora pergunta baixinha aí, você. É louco? Não é prudente? Glória a Deus. Vamos lá. Agora a linguagem literal, essa aqui é mais difícil. Por quê? A linguagem literal, ela tem uma série de barreiras para ser vencida. Por quê? Ela, na verdade, é aquilo que está escrito ao pé da letra. E aí, temos dificuldades. Quais? Observe. O profeta, o apóstolo, o escritor bíblico tem que escrever com palavras do seu vocabulário daquele tempo, ok? Realidades que ainda não existiam, coisas que ainda não tinham sido inventadas. Ele tinha que usar palavras do primeiro século, ou até antes. O caso de Isaías, por exemplo, 700 anos antes de Cristo. Daniel, na Babilônia, tem que descrever coisas que ainda não tinham sido inventadas, com palavras daquele tempo e do seu vocabulário. E aí fica complicado para nós entendermos. Estão pensando? Eu estou tentando construir aqui para a gente chegar onde eu quero, ok? Para você entender a questão da linguagem profética. Por que a Bíblia tem essa dificuldade? Você às vezes lê e não entendi nada disso aqui. A questão não é que você não está entendendo. Talvez você não esteja usando as ferramentas corretas. Ok? Entenderam? Muito bem. Agora, tem outro problema. Primeiro são palavras antigas. Ok? E as palavras mudam. Às vezes você lê um texto que diga a língua é viva. Ela vai modificando com o tempo. Uma coisa que hoje significa determinada situação, tem um significado, lá no futuro pode ter outro. Por exemplo, o que significa para vocês a palavra rival? É um adversário, certo? É um inimigo, um adversário. Na verdade, essa palavra não significa
significava isso. Essa palavra, na sua origem, ela denominava as pessoas que moravam na beira dos rios. Eles eram os rivais. Ok? Acontece que os rios eram as estradas da antiguidade. Pelos rios passavam grande parte da riqueza e do comércio. Os rivais tinham o costume de, nós morávamos na beira do rio, você de um lado e eu do outro. O que passava por aqui a gente cobrava pedágio. E às vezes subtraía alguma coisa. Entendeu? Acontecia que às vezes quando eu subtraía alguma coisa e alguém vinha pedir conta, eu dizia que era ele. Não, não foi não. Ou então a gente acabava entrando em contenda por causa do que passava no rio, que a gente se assenhoreava naquilo. Entendeu? E essas brigas se tornaram tão constantes que a palavra rival tomou a conotação de inimigo. Aí hoje, no século 20 e 21, a gente teve que criar uma nova palavra para dizer quem mora na beira do rio: ribeirinho. Entendeu? Como é que é? Diga, a palavra, ela é viva. Ok? É por isso que até hoje não se sabe dizer ao certo que buraco da agulha Jesus se referia quando ele falou que era mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não há consenso entre os teólogos, os exegetas, nenhum biblista vai dizer com certeza qual era aquele buraco, que agulha era aquela. Entenderam isso? Então diga, a língua muda. E aí o profeta escreveu uma coisa e nós a entendemos de maneira diferente porque a conotação da palavra mudou. Entenderam? Então a mudança da língua. Ok? Vamos lá. Mudança da língua. Tá bom, já deu para entender. E aí não tem mais um problema. Quantas palavras nós conhecemos do hebraico? São poucas. Não é verdade? Eu não me atrevo a ir além do Bereshit Bara Elohim. Agora, há palavras que não têm tradução. Por exemplo, no nosso idioma, o português, a palavra saudade só tem no nosso idioma. Elas expressam um sentimento muito forte. Em outros idiomas não tem essa palavra, tem que ser um composto de palavras para poder dizer o que a gente fala aqui com uma palavra só. Entenderam? No livro de Ezequiel, uma sentença de 11 palavras hebraicas foram traduzidas para uma palavra só: volver, trazer de volta. No livro de Ezequiel. Por exemplo, traduz para mim a palavra hambúrguer. Hambúrguer é hambúrguer em qualquer lugar do mundo, é hambúrguer. Entendeu? Agora, isso com palavras humanas. O que não dizer quando o que se está traduzindo não é uma palavra humana, é celestial? Traduz para mim, aleluia. Essa é do céu, não é da terra. Entenderam isso? Então, traduzir palavras, não diga traduzir, não é transliterar. De novo, traduzir não é transliterar. Exemplo, vou te explicar o que significa traduzir, o que é transliterado. Quando eu vou traduzir alguma coisa, eu vou trabalhar com a ideia e não com a palavra. Quando eu vou transliterar, eu vou fazer ao pé da letra. E aí pode ficar sem entendimento. Você já viu comédias americanas que o camarada fala uma coisa que lá do outro lado todo mundo ri para se acabar e você fica sem entender nada? Porque aquela piada só tem graça para eles. Aquilo só é engraçado para eles. Por exemplo,
Brasil. Não, eu confio em você. Não, eu confio. Eu confio em você, deputado honesto, mula sem cabeça. Entendeu? Aqui isso tem uma conotação, lá teria outra. Você está entendendo o que eu estou falando? Então diga. Comunicação é falar e ser entendido. O profeta, ele não tem essa preocupação. A preocupação do profeta é dizer a palavra, se ela será entendida ou não, não importa. E muitas vezes o próprio profeta ou o apóstolo que escreveu não sabia, não tinha ideia do que ele mesmo estava escrevendo. Entendeu? Por exemplo, quando Pedro escreve sua carta, ele vai falar de física quântica. Mas Pedro era um pescador, semi-analfabeto. Se você comparar as cartas de Pedro com as de Paulo, é uma brincadeira. Se a gente fosse comparar com música, vamos dizer assim, vamos colocar no nível de arte, música, dá para você entender. As cartas de Paulo seriam uma sinfonia de Beethoven. As cartas de Pedro seriam um funk. Entenderam? O nível do linguajar, que a linguagem é falar e ser entendido. Se eu falar e você não entender, não houve comunicação. Vamos lá, uma coisa, lembrei aqui agora. Uma vez o Barbosa, abrindo a porta dos fundos da casa dele, ele pegou de surpresa um ladrão com um pato numa mão e uma galinha na outra. Aí ele virou para o ladrão e falou, o ladrão, e aí? Aí ele falou de lá, ó bucéfalos, não é pelo valor intrínseco dos bípedes ou dos palmípedes, mas sim por galgares os altos proclamam os umbrais de minha residência. Se o fazes por necessidade, transigo, mas se o fazes para zombar de minha alta prosopopeia, dar-te-ei no alto da sinagoga e reduzir-te-ei as cinzas cadavéricas que do alto do teu vulto denominam cidade. Aí, o ladrão, com o pato na mão e a galinha na outra, olhou para ele com ele esbugalhado e falou, e aí, doutor, eu levo ou não levo? Não houve o quê? Comunicação. Muito bem. Agora, o que não dizer? Sim, eu ia falar traduzir e transliterar. A diferença entre traduzir e transliterar. Um missionário foi para o centro da África, pregou a palavra para uma tribo indígena, aprendeu o dialeto. Eu tive lá, irmãozinha, olha, o culto lá era uma confusão. Eu tive uma igreja que tinha 3 idiomas, 3 dialetos. Né? O pastor pregava e tinha 3 pessoas lá, cada um falava na sua língua, no seu dialeto para as tribos. E era um negócio louco. Mas eles entendiam. A gente conseguiu acompanhar na hora do louvor, porque na hora do louvor a gente foi pela música. Aí eles cantaram alguns louvores que a música que era igual, a gente cantou em português, o que eles cantaram lá em africano. Mas foi uma confusão. Mas aquele missionário foi para a África, aprendeu o idioma dos índios e pregou Jesus para eles. 3 anos depois, a missão que ele representava na Europa mandou na América, mandou um pastor lá para ver como é que estava o trabalho. E chegando lá, o pastorzinho viu, gostou do trabalho, os índios já tinham aceitado Jesus, e o missionário falou, amanhã você prega. Ele, tá bom, eu vou traduzir na língua dos índios. E aconteceu, de manhã na hora de pregar, ele está lá pregando, e aí o missionário, o pastor fala, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, todavia os tornarei bravos como a neve. E aí o missionário olhou para os índios, e os índios de boca aberta, igual passarinho, ele não falou nada. O pastor virou e falou, vai, traduz. Ele, não posso. Por quê? Não há palavras para traduzir o que você disse. Estamos na África. Eles são índios. Não há energia elétrica. Não há geladeira. Aqui não neva. Como é que eu vou dizer, falar sobre a neve? Eles não sabem que a água pode se tornar gelo e que ela cai do céu como neve. Não tem tradução. No dia seguinte, ele vira para o pastor e fala, agora você pode falar aquela palavra que eu acho que eu consegui uma tradução. Aí, o que é? Vou ver se funciona primeiro. Aí de novo repete. E aí quando ele fala aquela palavra, o missionário traduz.
viventes ao redor do trono. E eles tinham 4 faces. Explica aí. Ezequiel falando sobre o querubim que ele vê na margem do rio Quebar. Ele fala, eu vi um querubim. E ele era fogo da cintura para baixo e fogo da cintura para cima. Era fogo só. Você está entendendo? Por isso a dificuldade de entender a profecia. Diga, a linguagem profética tem suas regras de interpretação. Ok? Eu falei aqui também sobre a numerologia. A linguagem profética, a linguagem bíblica, ela é coerente na numerologia. Os números na Bíblia têm cada um seu significado. O 1 é o Pai, o 3 é a Trindade, o 4 é o número da Terra, o planeta, ok? O número 6 é o número do homem, o número 7 é o número da... Deixa só o pessoal novato falar. Número 7 é o número da... Não, você não estava aqui. Vou deixar só o pessoal que está vindo hoje pela primeira vez. Número 7 é o número da... Perfeição. Mas não. O número 7 é o número da... Perfeição. Não sei, não. Número 7 é o número da... Plenitude. Por que não perfeição? Se o número 7 fosse o número da perfeição, o diabo não se valia dele. Ok? Você vai ver em todas as encruzilhadas aí, 7 velas, 7 garrafas, 7, tudo é 7. Se fosse perfeição, o diabo é perfeito. E no Apocalipse, a besta tem 7 cabeças. É perfeito? Não. Diga o número 7. Em todo o texto bíblico significa plenitude, completamento, inteireza, ok? Algo que está, chegou ao número 7, completou, acabou, terminou, ok? É por conta disso que o Apocalipse tem várias vezes utilizado o número 7. Porque o Apocalipse é a profecia final, é a plenitude da revelação, é o fecho da Bíblia. Entenderam? Fui claro? Muito bem. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Sim. Agostinho. Aqui está Santo Agostinho, mas na verdade é Agostinho. Foi um homem de Deus, foi o bispo de Hipona. Viveu no 4º século. Ele dizia, nas coisas essenciais, diga, unidade. Nas não essenciais, e em todas as coisas, amor. Por que eu tenho que dizer isso aqui? Para você que está chegando hoje, eu já falei isso para os outros. Você não vai encontrar unanimidade em se falando de escatologia. Não há. Você não vai encontrar 2 teólogos que dizem a mesma coisa sobre os mesmos textos. Por quê? Porque em se tratando de profecia, em parte conhecemos e em parte profetizamos, ou em outras palavras, conjecturamos. Entenderam? Diga, em parte conhecemos. E em parte profetizamos. Ou conjecturamos. Entenderam? Por quê? As profecias, preste atenção. Se você está próximo a uma cadeia de montanhas e você está distante delas, quando você olhar, você só vai ver os picos mais altos. E se
profecias, dada a diferença entre elas, você não tem a dimensão do tempo que as separa. Jesus disse para os 12 apóstolos, ele já tinha ressuscitado, ele já tinha saído do túmulo. Ele disse para os 12, um pouco de tempo e vocês me verão ainda. Mais um pouco de tempo e não me vereis mais. Outro pouco de tempo e me vereis outra vez, e com grande alegria. Ele usou a mesma palavra para 3 sentenças. Diga um pouco de tempo. Agora presta atenção. O primeiro pouco de tempo, Jesus estava falando sobre aquele período que ele tinha ressuscitado até ele subir de vez para o céu. Levou quanto tempo? 40 dias. Jesus levou 40 dias do dia da ressurreição até o dia que ele subiu aos céus na frente de todo mundo. Esse tempo ele chamou de um pouco de tempo. Depois ele diz, mais um pouco de tempo e vocês não me verão mais. Era justamente aquele período entre a subida dele, 40 dias depois, e a volta dele, que ainda não aconteceu. Já dura 2.000 anos. E aí depois ele fala, mais um pouco de tempo e me verei de novo. É quando ele volta para buscar a igreja, o arrebatamento. Olha só, ele usou a mesma frase, a mesma palavra para descrever 3 períodos diferentes de tempo. Diga por quê? Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Diga, Deus não está limitado às condições do nosso tempo. E aí eu vou ser obrigado a falar de novo aqui o que a gente falou nas aulas passadas. Nós estamos em que tempo? Mais alto. Nós estamos em que tempo? Nós vivemos no tempo chamado Cronos, de cronologia. É um tempo que pode ser cronometrado. Entendeu? Mas Deus não está dentro do nosso tempo. Ele vive na eternidade. O tempo de Deus chama-se Kairos. O Kairos é o tempo da eternidade. O nosso tempo, o Cronos, se divide em 3 dimensões. Quais são? É o passado, o presente e o futuro. Ok? Esse aqui é o triângulo do tempo, do nosso tempo, que é o Cronos. Ok? Deus vive no Kairos. E aí vem o que era, o que é e o que há de vir. Esse é o triângulo do tempo da eternidade. Por isso Deus vê as coisas diferentes de nós. Todo o nosso tempo, passado, presente, futuro, cabe dentro do de Deus. Entenderam isso? Vocês já sabem, mas vocês entenderam? Por isso Deus vê o tempo inteiro o teu passado, o teu presente, o teu futuro, o que você foi, o que você é, o que você ainda vai ser, está diante dele. Ele vê, por isso não desiste. Fala aí para quem está falando. É por isso, crente, que ele não desiste de você. Dá glória a Deus. Bem, nós falamos sobre Cristo voltará e a ressurreição dos mortos.
julgamento, recompensa e a sentença. Eu não posso ficar preso nisso, Jesus. Vamos lá. As profecias. Cristo voltará. Como? Nas nuvens. Quando ele subiu numa. Ele vai voltar em uma. Agora um detalhe. A volta de Jesus. Ela se divide em duas fases. Diga, a volta de Jesus se divide em duas fases. Na primeira, ele vem como ladrão. Como ladrão, ninguém vê a hora que o ladrão chega. É secreto. Certo? Ele vem furtivamente. Ele vem como ladrão à noite. É dito no texto assim. Na segunda, todo olho o verá. É o que eu falei aqui, ó, das montanhas do vale. O problema é que não se tinha a dimensão da distância entre um e outro. Israel tropeçou nisso. Abra o Salmo 24. Abra Isaías 53. Os homens, Isaías 53. As mulheres, Salmo 24. No Salmo 24, está dito aí: levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, porque entrará o Rei da Glória. Ok? Esse é o Messias glorioso. Aquele que veio para reinar. Certo? Abra Isaías 53. Vê o que está escrito lá. Homens de dores. Pode ler. Vai. 53, 1. Vai. 1, 2, vai. Não, para dentro não adianta. 53. Isaías 53. Porque foi subido com o renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejasse. Continua. Vai. Era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. Peraí, homem de dores, experimentado nos sofrimentos. Isso é a descrição de um rei? Já viu um rei trabalhar? Preste atenção. A descrição que Israel tinha do rei, do filho de Davi, era aquele que vinha para reinar e se assentar no trono de Davi. Eles esperavam um rei. Veio um servo. Eles não entendiam que primeiro ele veio como servo e depois ele volta como rei. Aleluia. Glória a Deus. É o caso da montanha que eu falei. As profecias estavam lá, só que eles não conseguiam dimensionar a distância entre elas. Ok? Ele veio para Israel como Messias, mas como servo. Ele veio como servo de Jeová, como filho de Adão.
Diga, ele veio como filho de Adão. Vai voltar como filho de Deus. Então, ele veio para servir. Agora ele vai voltar para julgar. Você está entendendo? Jesus veio para servir. Quando ele voltar, vem para julgar. Ele mesmo disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir. Agora diga para quem está ao seu lado: não é o servo maior do que o seu Senhor. Você está aqui para quê? Tem alguns que se servem na igreja, não? Não pode não. Você veio para servir. Diga para quem está ao seu lado: você é um servo. Diga: servo não tem vontade. E a minha vontade, onde é que fica? Na cruz. Sabe onde é que você bota ela? Pregadinha lá na cruz. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Jesus, diga, Jesus vai voltar para Israel, para as nações e para a igreja. Para Israel, ele volta como o Messias. Para as nações, ele volta como o juiz. E para a igreja, ele volta como o noivo. Ok? Entenderam isso? Então, a volta de Jesus, ela tem um caráter triplo. Ele volta para a igreja, para Israel e para as nações. Se você ler a Bíblia, você vai encontrar o Apocalipse. Ele é para o fim dos tempos para a igreja. Daniel é o Apocalipse para Israel. E Ezequiel é o Apocalipse para as nações. Se você quer saber o fim dos tempos para as nações, leia Ezequiel. Quer saber o fim dos tempos para Israel, leia Daniel. E quer saber o fim dos tempos para a igreja, leia o Apocalipse. Entenderam isso? Vamos lá. Jesus. Eu não posso, senão vou ter problema depois. Gente, olha só, a gente vai dar uma